Este programa é patrocinado por Liga Portuguesa contra o Cancro. Olá, dou-lhe as boas-vindas ao seu programa de Literacia em Saúde, As Segundas de Conversa. As Segundas de Conversa resultam de uma parceria entre a Liga Portuguesa contra o Cancro, o Canal S+, e a TSF. Estamos em outubro, mês ao longo do qual decorre uma importante campanha de consciencialização para a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do cancro da mama. Estou a falar, claro, do Outubro Rosa, um movimento que nasceu na década de 90 nos Estados Unidos da América. Hoje vamos falar do cancro da mama antes dos 50 anos. Será que é frequente no nosso país? E como é que afeta as mulheres mais jovens? As consequências serão as mesmas quando o cancro surge numa mulher com 30 anos, comparativamente ao seu aparecimento, por exemplo, aos 60? Hoje recebo um convidado com quem já tive o gosto de conversar no passado, há cerca de mais ou menos um ano, e que nos vai explicar tudo, oferecendo-lhe a si as informações mais relevantes. Dou então as boas-vindas a Luís Costa, diretor do Departamento de Oncologia do Hospital de Santa Maria. Luís, muito obrigado pela sua presença. E começo por lhe perguntar o que é afinal, o cancro da mama? Uma boa pergunta. É um cancro muito frequente. Aliás, é uma das coisas mais curiosas que existem no mundo ocidental, é que os cancros da mama na mulher e o cancro da próstata no homem são os cancros mais frequentes da humanidade. Portanto, quer dizer que há uma carga endócrina subjacente, hormonal. E o que é um facto é que, sendo um cancro muito frequente, tem um espectro muito variado de situações, entre a cura por uma grande percentagem de casos ou, infelizmente, a não cura e o desafio de não ter a vida que se deveria ter e, portanto, como consequência, a mortalidade por cancro da mama. O cancro da mama é o mais frequente na mulher. É um cancro que é muito frequente. E porque é muito frequente, apesar de ser muito curável, ainda é um dos grandes responsáveis pela mortalidade por cancro nas mulheres. Mas diga-me uma coisa, Luís, existe só um tipo de cancro da mama ou podemos identificar vários mais? Os cancros... Eu vou dizer uma coisa que pode parecer assim um bocadinho muito curiosa, mas depois já vou desmontar para ser mais simples. Certo. Os cancros nascem das células. Cada pessoa que tem um cancro, o cancro nasceu da sua célula, normal. Portanto, aquilo que o cancro possui em termos de património genético, genómico, vem da célula que a pessoa possui e que se transformou. No fundo, estamos a falar de uma célula que se portou mal, desregulou, digamos assim. O que é que eu queria dizer com isto? É que, teoricamente, se nós quisermos cientificamente, há tantos cancros como as pessoas têm cancro. Porque cada cancro é um cancro. E porque é o resultado exatamente da transformação de uma célula normal. Daquela célula específica daquela pessoa. Daquela pessoa. Dito isto, sabendo que nós somos todos muito parecidos uns com os outros em muitas coisas, há muitas coisas que são muito parecidas de subtipos de cancro em diferentes mulheres. E depois, neste processo de crescimento da célula tumoral, em que se transforma como um cancro clinicamente detectável, há vários subtipos de cancro da mama. Alguns são mais frequentes abaixo de 50 anos de idade. O cancro mais frequente é aquele que é hormonodependente, que é dependente de hormonas para crescer. É o mais frequente, quer seja após os 50 anos, quer seja antes de 50 anos. Em todas as mulheres é o cancro mais frequente. Mas, dentro da sua representatividade nos subtipos de cancro da mama, esta dependência das hormonas para crescer ainda é mais proeminente após os 50 anos de idade. Quer dizer, há uma percentagem maior, não é predominante, mas é uma percentagem maior de mulheres que abaixo de 50 anos de idade têm cancros que não são dependentes de hormonas para crescer. Mas que outros é que existem, por exemplo? Pronto, vou tentar simplificar. Há cancros da mama. Porquê é que nós fizemos esta classificação? Nós, a ciência, a medicina,
porque foi para tentar entender melhor como é que os tratamos. Qual é o comportamento que têm e como é que os tratamos. Portanto, a maior parte dos cancros tem estes receptores hormonais, que nós chamamos de receptores de estrogênios e progesterona. Que são hormonas. São receptores que respondem à presença de hormonas. O estrogênio e a progesterona são hormonas. São hormonas, exatamente. E quando estão os dois presentes na célula tumoral, então o tumor, em princípio, será muito hormonodependente. Depois há um outro receptor que existe às vezes nas células tumorais, que nós chamamos, de uma forma simplificada, HER2, e que constitui um subgrupo de cancros da mama, porque tem um tratamento específico com anticorpos. Para além da cirurgia, tem um tratamento específico com anticorpos. E esse tratamento com anticorpos é muito bem sucedido para esse subtipo de cancros da mama. E depois há um subtipo, que é o subtipo talvez um dos mais agressivos e traiçoeiro de alguma forma, que são aqueles cancros da mama que nós chamamos triplos negativos. De onde é que vem a palavra triplo negativo? É porque é negativo para o receptor de estrogênio, de progesterona e para o HER2. Quer dizer, estes três alvos que nós consideramos como alvos importantes para definirmos uma terapêutica não existem. E como não existem, chamamos de triplos negativos. E é mais difícil de tratar, certamente. São mais difíceis de tratar, porque são, até há pouco tempo, para estes tumores, para além da cirurgia, que é sempre uma coisa importante, quando está indicada, e da radioterapia quando está indicada, em termos de terapêutica médica acompanhante, a única coisa que restava era a quimioterapia para estes doentes. Agora, quando eu digo agora, nos últimos 5 anos, surgiram pelo menos 2 novas terapêuticas. Mas, Luís, não o querendo interromper, já vamos a essa componente do tratamento. Eu agora gostava de perceber que é, como é que se diagnostica um cancro da mama? Muito bem. Olha, eu há relativamente pouco tempo fiz uma procura. Imagine-me que eu sou uma doente e que vou à internet procurar, por exemplo, nos Estados Unidos, American Cancer Society, o que é que falam sobre cancro? E encontrar o que é que uma pessoa como um utente, como o que é que encontra? Que informação o que é que vai encontrar? E encontrei algumas informações que achei muito pertinentes. E um dos principais figuras que eu depois partilhei numa sessão que achei que era importante com pessoas que era uma sessão sobre investigação na área do cancro. Uma imagem que achei muito importante é que 60 e tal % dos cancros da mama, 65% dos cancros da mama nos Estados Unidos, são detectados no contexto de exames de rastreio. Mas 30 e tal % são autodetectados. Através da palpação? A palpação entende-se, às vezes pode estar na higiene, está no duche, ou passou com a mão... E detectou algo anormal. Qualquer coisa, e detectou qualquer coisa normal. Obviamente que uma coisa que é detectada pelo próprio, quer dizer que tem um volume suficiente para ser detectado. Certo. Que nem sempre pode acontecer. É pior. Está mais avançado? Não quer dizer que esteja um cancro avançado, mas está mais avançado claramente do que aquele que é detectado por exames de imagem que ninguém iria encontrar se não fosse o exame de imagem. Não se sentia por... Exatamente. É aquilo que nós chamamos cancros que são clinicamente detectáveis ou que são infraclínicos. Os outros que são detectados por rastreio e que nem sequer eram palpados por um médico ou palpados pela própria, são chamados infraclínicos. É melhor porque são mais pequenos. E o volume aqui conta muito. E o ser mais pequeno é mais fácil de tratar? É mais fácil de tratar. Todos os cancros são mais pequenos, são mais fáceis de tratar. Há 3 coisas que são importantíssimas num cancro para ser curado. É o tamanho, é o ritmo com que se replica, com que se duplica. Depreendo que quanto menor o ritmo, maior a taxa de tratamento, de sucesso de tratamento. E é o subtipo biológico, que engloba estes aspectos que eu lhe falei dos receptores. Portanto, estes 3 fatores são fundamentais. Portanto, se o cancro é pequeno, se tem um ritmo de crescimento baixo, se biologicamente é um cancro que não é muito diferente do tecido normal, portanto mais hormonodependente, são os que têm maior taxa de sucesso. Então podemos, em alguns casos, não quase 100% de cura. Se um cancro é com volume elevado, eu não estou a falar de um cancro avançado disseminado, metastático, mesmo é o volume elevado na mama, volume elevado. Se tem um ritmo de crescimento rápido, que nós medimos também por um parâmetro de anatomia patológica, ou se é de um subtipo, como nomeadamente esse que falei dos tipos negativos, algum risco de alguma coisa correr mal é maior. É superior. A partir de que idade é que uma mulher deve estar particularmente atenta e fazer o rastreio para o cancro da mama? Pronto.
Dados oficiais, por enquanto em Portugal, é a partir dos 50 anos de idade. Como sabe, vai-se mudar para os 45 anos de idade. São diretivas europeias, não é? São Segundo o que diretivas percebi. europeias, porque está a haver cada vez mais cancro e em mulheres mais jovens. Porquê que isso acontece, Luís? Isso agora é uma pergunta, só põe perguntas difíceis. Desculpa, preparei muito. Não, mas preparei muito. Sabe que nós sabemos explicar melhor como é que as coisas acontecem e o que é que devemos fazer para tentar... Eu vou dar-lhe algumas hipóteses, mas não... Sim, não é uma conclusão inequívoca, não é? Não é inequívoca. Nós sabemos os mecanismos que levam ao aparecimento do cancro. A causa do cancro é algo que não é tão linear em muitos cancros. E pode Por não exemplo, ser só uma? Eu vou dar outro exemplo. Por exemplo, a gente sabe que há certos cancros que estão claramente relacionados com a presença de um vírus. Por exemplo, cancro do colo do útero, papilomavírus. Isto é muito claro. E, portanto, nós explicamos até do ponto de vista mecanístico porque é que aparece isto. E podemos fazer uma vacinação. Hoje em dia já sabemos que a vacinação é protetora. No caso do cancro da mama não é bem assim. Para alguns cancros comuns, cancro da mama, cancro da próstata, cancro do cólon, nós não temos um único mecanismo que possa dizer assim, esta é que é a causa. Foi isto do que cancro. provocou, exato. Temos fatores de risco, temos coisas que nos indicam. Portanto, dito isto, nós podemos saber, então como é que é? Vamos começar a baixar, porque há cancros da mama que surgem aos 30 anos de idade. Eu, a semana passada, vi uma com 27 anos de idade. Mas que tinha histórico familiar ou não? Não, nesse caso até não tinha. É porque a presença de cancro na família é... É óbvio que se uma pessoa tem uma história familiar... Tem que estar particularmente um dos atenta, fatores não é? de risco. Ok, Bem, ok. Mas, dizer, há pessoas sem história familiar que podem ter cancros da mama aos 30 anos de idade. Mas o que é que pode levar ao aparecimento de um cancro nessa idade? Ora bem, então, agora vou fazer esta comparação, uma metáfora. Claro, faça favor. Imaginamos que eu vou fazer uma viagem de carro, hoje em dia com muita chuva, de carro de Lisboa para Bragança. E se fizer essa viagem de carro, eu tenho uma determinada probabilidade de ter um acidente. Não quer dizer que o acidente seja fatal. Ter um acidente é ter um cancro. Imaginemos que, em vez de fazer esta viagem de carro de Lisboa para Bragança, eu tenho uma viagem de carro de Lisboa para Paris. Portanto, quanto mais tempo se vive, maior a probabilidade de vir a ter um cancro. Isto é simples. Então, a idade é um fator de risco. É. Agora, mas estamos a falar de cancro das mulheres jovens. Exatamente. Vamos chegar lá. Agora, imaginemos que eu faço essa viagem com uma intempérie tremenda. Aumenta o risco. Aumenta o risco. Portanto, as pessoas que se expõem a riscos, Como, por exemplo? tabaco, abuso de álcool, no caso da mulher para o cancro da mama, também a obesidade, ou outros fatores, é claro que isto pode acontecer mais cedo. Diga-me uma coisa, depois há estava um aqui a terceiro. ouvir... Há Faça último. favor, não me esqueça. A última, que é, imaginemos que eu vou num carro que tem defeitos nos travões. Eu posso ter um pior. acidente ali em Vila Franca. Muito cedo. 27, 30 anos de idade. Então, o que nós pensamos... Os travões, desculpa, é o paralelismo em que as células não se conseguem regular a elas próprias? Exatamente. São pessoas que têm defeitos na sua capacidade de reparar lesões do DNA ou do ADN, Que é o material genético. material genético. Portanto, algumas vezes nós sabemos identificar estas pessoas pelos chamados cancros hereditários, 10%, mas há muitos casos, 80% dos casos dos cancros da mama nas mulheres jovens, nós não conseguimos ter a chamada alteração monogénica, isto é que um gene é este que está alterado, que torna a pessoa incapaz de reparar os defeitos do ADN e, portanto, vai ter cancro mais cedo. Portanto, nós podemos estar alertados para identificar pela história familiar, certamente, mas não só, identificar as pessoas que estarão neste conjunto com fator de risco, com defeitos nos travões, por assim dizer. Estas pessoas têm que ter uma atenção muito especial, porque têm que ser diagnosticadas cedo. Mas como é que nós sabemos que a pessoa tem defeito nos travões? Ora bem, então, a história familiar conta quando existe. E todos nós sofremos quando perdemos uma doente, e aconteceu-me isso o mês passado, com 42 anos de idade, Muito em jovem. que havia uma história familiar e que, de alguma forma, alguém, nós todos, não conseguimos valorizar, e para perceber que esta pessoa devia ter feito um teste genético e que já teria feito uma cirurgia de redutora de risco e já não teria tido um cancro da mama, que por acaso a vitimou. Luís, diga-me uma coisa, foi isso que a Angelina Jolie fez?
Como? Foi isso que a Angelina Jolie fez, não foi? A célebre atriz norte-americana. Para um tipo destas mutações, exatamente. Ela fez antes de ter cancro. Luís, inspirado pela mensagem que acabou de partilhar connosco, vamos também nós agora deixar uma mensagem para casa acerca da importância do rastreio e de estarmos atentos perante a presença de sinais de alerta e, como percebemos, a idade é um deles. O cancro da mama é um importante problema de saúde pública. Segundo os dados mais recentes, este é o cancro mais frequente em Portugal e em todo o mundo. Em 2020, no nosso país, estima-se que 7.000 mulheres tenham sido diagnosticadas com cancro da mama e 1.800 tenham morrido com esta doença. Apesar de ser o tipo de cancro mais incidente na mulher, cerca de 1 em cada 100 cancros da mama desenvolvem-se também no homem. Hoje, sabe-se que o maior fator de risco para o cancro da mama é a idade, mas aspectos como a genética, o excesso de peso, stress ou até mesmo o álcool podem também conduzir ao seu aparecimento. A Liga Portuguesa contra o Cancro está ao seu lado, tendo implementado um programa de rastreio de cancro da mama. Existem unidades móveis, que se deslocam de 2 em 2 anos a cada concelho, e unidades fixas, sendo enviadas cartas convite às mulheres em idade rastreável, portanto, dos 50 aos 69 anos, inscritas nos centros de saúde para realizar uma mamografia, um exame gratuito. Lembre-se, a prevenção é essencial e a sua saúde deve ser a sua maior prioridade. Saiba mais em www.ligacontracancro.pt/Outubro Rosa. Ora, gostava agora de lhe perguntar, relativamente, por exemplo, às gravidezes tardias. Nós sabemos que cada vez mais as mulheres vão adiando a altura para terem filhos. Isto pode, de algum modo, estar implicado com o surgimento de cancro mais cedo, comparativamente com outros casos característicos? Quando falamos de fatores de risco para ter cancro, ou fatores protetores para ter protetores de cancro da mama, ou de risco para ter cancro da mama, um dos fatores que é protetor é ser-se mãe mais jovem. Quanto mais jovem, mais protetor. Mais protetor. Isto é uma associação epidemiológica. Portanto, obviamente, cada vez mais nós assistimos pessoas com gravidezes mais tardias, não é? Algo que nós não sabemos, e eu digo literalmente, sublinho, não sabemos, mas precisa de ser investigado, e hoje isso foi discutido numa reunião multidisciplinar de cancro da mama, é se os tratamentos por causa da fertilidade, e portanto que são estimuladores de hormonas, se são fator de risco ou não, não sabemos ainda. Mas de qualquer das formas, o que nós sabemos é que ter uma gravidez de uma idade mais jovem é protetor. Portanto, agora, a vida é o que é, as pessoas podem... E têm liberdade para decidir. Como é óbvio, pronto. Portanto, a medicina tem que estar capaz de ultrapassar essas decisões individuais, por assim dizer. Tem que estar capaz para fazer os diagnósticos precoces. Nós precisávamos ter uma forma de conseguir individualizar mais o rastreio. O que é que eu quero dizer com isto? Uma vez estamos a falar de mulheres jovens, abaixo de 50 anos de idade, mesmo que nós passemos o rastreio para os 45, nós ainda temos pessoas, por exemplo, em Portugal, cerca de 5% dos novos cancros, entre 4% a 5% dos novos cancros surgem abaixo dos 40 anos de idade. Muito cedo. No registro oncológico. Já não falo do que está no registro oncológico. Sabe, no que está documentado. Do que nós sabemos. Portanto, como é que nós vamos fazer? Então vamos baixar o rastreio para os 30 anos de idade? Quer dizer, nós não podemos fazer isto. Qual é o resultado? Generalizar, não é? Claro. Ou nós conseguimos novas formas de rastreio que são mais acessíveis economicamente para a sociedade, mais simples para a mulher. Eu acho que esta é uma área em que a inteligência artificial vai ser muito útil. Que interessante. Há projetos interessantes no que diz respeito. Nós podemos combinar aqui duas áreas de investigação muito interessantes. Uma é a tal questão da genómica, mesmo que não seja uma alteração monogénica de um gene, mas, por exemplo, determinar o chamado risco poligénico. A genómica é o estudo do material genético, é isso? É. Por exemplo, um trabalho que nós estamos neste momento a desenvolver no Hospital Santa Maria, em combinação com um projeto que começou na Estónia, na Suécia e em Espanha, em mulheres novas, mulheres jovens, abaixo de 50 anos de idade, que não têm cancro,
determinar um risco poligénico. Portanto, não tem aquela mutação que é de altíssimo risco para cancro, como a da Angelina Jolie, BRCA1, BRCA2, mas tem um conjunto de alterações, não são mutações, são variantes da expressão dos genes que, uma vez combinadas, aumentam o risco para cancro da mama. E, portanto, é como se nós disséssemos, a senhora tem 35 anos de idade, mas tem que começar a fazer rastreio como se tivesse 50. Era exatamente isso que eu lhe ia perguntar. Ou seja, vamos supor que uma das mulheres que nos está a acompanhar tem, por exemplo, 25 anos e tem histórico de cancro da mama na família, ou qualquer outro cancro, tem histórico de cancro na família. A partir de que idade é que ela deve estar particularmente atenta? O que é que ela deve fazer? Pronto. Eu diria assim, se uma pessoa tem 25 anos de idade e teve a mãe com cancro da mama Aos 50? Aos 50 anos de idade, e tem uma irmã que aos 33 teve um cancro da mama, estou a pintar um quadro assim mais severo, claramente que a mãe e a irmã devem fazer testes genéticos. E se a mãe tiver um teste positivo, para o tal risco monogénico, a probabilidade que ela tem de ter herdado uma alteração é de 50%. Mas onde é que uma pessoa se deve dirigir para fazer esses testes? Ora bem, a mãe, há consultas de risco de cancro hereditário. Há no IPO, há a referenciação de Santa Maria, há em muitas, em Coimbra, IPO de Lisboa, Coimbra, existem. E, portanto, o próprio médico de família deve ter acesso a saber a quem, onde é que eu devo orientar, para quem é que eu devo onde é que vou encaminhar a minha utente? Portanto, a primeira pessoa que se referencia é que é doente. Não se começa por uma pessoa saudável que não sabe se é portadora. Começa-se pela doente. E se a doente tiver, neste caso ascendente, a mãe, tiver a mutação, então justifica-se fazer nas filhas. E depois há critérios para dizer a partir de que idade é que se pode fazer o teste, não se faz em menor idade, a partir de que idade é que se faz o teste e o que é que a medicina sabe em termos de seguimento destas pessoas. Porque há várias ofertas. A pessoa pode querer fazer a partir de uma certa idade uma cirurgia redutora de risco. Foi a Angelina Jolie é o caso da Angelina Jolie, certo? É redutora de risco. Não reduz para zero o risco, mas reduz em 90 e tal % o risco. E estamos a falar aqui de cancro da mama, mas atenção que estas mulheres que têm esta mutação têm o risco de cancro do ovário. Certo, também há esse, exatamente. Temos que ter essa consideração. Mas, Luís, vamos então supor que temos uma mulher com cancro da mama antes dos 50. Certo. Trata-se da mesma forma do que uma mulher que tem cancro aos 60, por exemplo? Pronto. Vamos aqui, não é exatamente a mesma forma. Porquê que não é exatamente a mesma forma? Eu disse que alguns subtipos de cancro da mama são mais frequentes em mulheres mais novas do que em mulheres pós-menopáusicas. Os cancros da mama nas mulheres mais jovens, primeiro de tudo vamos olhar para o subtipo. É um subtipo daqueles que é hormonodependente. Os tratamentos são muito dirigidos a essa característica. É um subtipo que é o tal do HER2 e, portanto, é muito... E, nesse aspecto, não é muito diferente dos cancros da mama aos 65 anos de idade. Mas há uma diferença. Então é a seguinte. Se eu tiver uma mulher que tem um cancro da mama, que é muito hormonodependente, vamos supor, a questão é pouco proliferativo. Portanto, reproduz-se pouco? É pouco proliferativo. É muito hormonodependente, mas tem, por exemplo, um tumor com 1,5 cm e tinha gânglios positivos na axila quando foi operado. E esta pessoa tem 33 anos de idade. Esta pessoa, se tivesse 65, 68 anos de idade, com um gânglio positivo na axila, provavelmente faria só hormonoterapia. Não teria que fazer necessariamente quimioterapia. Com estas características que eu disse. Mas naquela idade, a idade só por si é um fator de risco. Terá que fazer quimioterapia após a cirurgia. Então, temos que avaliar cada caso e não há uma fórmula. A idade é um fator de risco para recidiva do cancro. Quando eu digo recidiva do cancro, quer dizer deste cancro se espalhar. Muito bem. Não estou a falar do novo cancro da mama, que é outro tipo de atenção que nós temos que ter. Porque se a pessoa teve um cancro da mama, pode ter na outra mama ou na mama restante um segundo cancro. Estou a falar do risco deste tumor adquirir uma capacidade de passar a ocupar outros órgãos, que nós não queremos, porque então a cura depois deixa de existir nessa circunstância. Certo. Luís, quando estava a preparar este episódio, deparei-me com algo na literatura que se chama qualquer coisa como chemiobrain. O que é isto do chemiobrain que é tão associado ao cancro da mama?
Pronto, a quimiobrain, nós não gostamos de prescrever quimioterapia. Acreditem, os oncologistas não gostam de prescrever quimioterapia. Que é uma das formas de tratamento. Mas em alguns casos é mesmo preciso. Nos casos de cancros da mama triplos negativos, mesmo nos cancros da mama, os tais HER2 positivos que nós tratamos muito bem com anticorpos, precisam de fazer quimioterapia. Porquê? Porque o ganho é muito significativo para a cura dessas pessoas. Se nós estamos a fazer um tratamento que é de quimioterapia e estamos a fazer esse tratamento em pessoas muito jovens, isto vai deixar sequelas. Deixa sequelas, algumas delas estão descritas como quimiobrain, que é, ou quimiobrain em anglo-saxónico, quimiobrain, ou falamos tudo em português, ou tudo em inglês. Certo. Quimiobrain, quer dizer, nós estamos a fazer alguma modificação que vai ter impacto no futuro nas capacidades desta pessoa. Cognitivas, é isso? Também cognitivas, mas aqui é difícil dissociar da parte cognitiva tout-court, ou única, daquilo que nós estamos a falar de consequências como seja a depressão. Atenção que uma mulher jovem que tem um cancro da mama, mesmo que tenha o cancro da mama muito hormonodependente, isto está estudado. Por acaso foi estudado por um jovem que nós acompanhámos e que fez o seu doutoramento e também por uma outra médica que neste momento é uma pessoa muito importante no estudo de sobreviventes de cancro em França. E reparou-se que a qualidade de vida das mulheres após a cirurgia de cancro da mama, se tiverem que fazer quimioterapia, a curva desce, mas depois sobe rapidamente. Mas fica com alguma consequência. Que é o tal quimiobrain. Também. Se a pessoa tiver que fazer hormonoterapia, a tal terapêutica hormonal, 5 anos pelo menos, as consequências são mais acentuadas a longo prazo, em médio e a longo prazo. Mas nós não temos uma outra forma de substituir a supressão, por exemplo, dos ovários ou a supressão estrogénica nestas mulheres. Compreendo. Isto tem consequências para as mulheres. Tomáramos nós que na medicina nós conseguíssemos descobrir novas formas de conseguir curar mais mulheres sem ter que fazer isto. Isto quer dizer que nós temos que ter uma particular atenção no seguimento destas mulheres. Claro. Substituir os danos que nós causamos por outras técnicas. E essas técnicas têm sido desenvolvidas. Luís, muito obrigado pelos tão importantes contributos. Julgo que tenha ficado muito claro que é importante estarmos atentos e que o rastreio é, desde logo, a melhor forma de fazermos face a esta doença para atuarmos a tempo. Deixe-me recordá-lo, assim que nos acompanha, que todas as questões e sugestões que nos queira apresentar podem ser enviadas para o e-mail 2deconversa@ligacontracancro.pt. E parece que já chegámos ao fim de mais um episódio das Segundas de Conversa, feitas para si e a pensar em si. Ainda assim, vamos já deixar marcado o próximo episódio, pode ser? Ora, espero por si no dia 27 de novembro, onde falaremos sobre o cancro no homem. Será nosso convidado Rodrigo Ramos, médico urologista do Instituto Português de Oncologia. Por agora, agradeço-lhe por ter estado desse lado a investir em si. Conto consigo no próximo episódio das Segundas de Conversa. Até lá! Fique bem. Este programa foi patrocinado por Liga Portuguesa contra o Cancro.